principal objetivo é o mapeamento entre posições espaciais dos pixels da imagem de referência e a imagem modificada, onde consiste em duas operações básicas: transformação espacial e interpolação de intensidade. Transformação espacial define a reorganização dos pixels sobre o plano da imagem. Permite a correspondência entre pontos de duas imagens, como a imagem que está ilustrando a transformação espacial bidimensional F e F'. Tendo um ponto P na imagem original F, que sofreu uma alteração para a nova posição P' na imagem resultante F, a TE pode ser realizada de duas formas, sendo mapeamento direto e mapeamento indireto. Interpolação de intensidade trata a atribuição dos níveis de cinza ou cores dos pixels da imagem transformada espacialmente. Mapeamento direto determina a localização do ponto P na imagem resultante F'. Por meio da transformação T, P vai para P', que pode ser expressa por P' igual a TP. Uma dificuldade comum no mapeamento direto é o problema de desratização da imagem, onde mais de um ponto da imagem original pode ser mapeado para o mesmo ponto, resultando em falhas na imagem transformada. Mapeamento indireto. A transformação T elevado a menos 1 P' vai para P pode ser representada como P igual a T elevado a menos 1 vezes P', onde todos os pontos da imagem transformada terão um pixel associado à imagem original. Entretanto, diferentes pixels da imagem resultante poderão ser mapeados em um único pixel da imagem original, fazendo com que possa ser feito por multiplicação de matrizes e várias transformações possam ser combinadas, tendo um resultado composto. As equações serão expressas na forma de coordenadas homogêneas. Na coordenadas homogêneas, irá adicionar um novo componente ao ponto, fazendo com que o ponto P nas coordenadas expressas tenha um x, y, z no sistema tridimensional. É descrito na CH como wx, wy, wz, w, onde w é diferente de zero. Um ponto pode ter várias representações homogêneas. Por exemplo, 3284 e 64168 apontam para o mesmo ponto, pois a transformação do sistema de coordenadas homogêneas para coordenadas cartesianas é feita pela divisão dos primeiros componentes com o último componente, onde o último é removido. Uma transformada espacial normalmente é expressa em notação matricial, como na imagem. A mais usada para correspondência entre pontos com aplicação de registro de imagem estão a mudança de escala, transição, rotação, reflexão, cisalhamento e transformação projetiva. O alemão Felix Ken, um matemático em 1872, formulou que a geometria de estruturas de um espaço deveria ser estendida e manteria tais estruturas invariantes e o nomeou de Erlange Program, onde uma estrutura é variante quando apresenta todas as medidas de estrutura, comprimento, ângulo, áreas e perpendiculares. Como exemplo, na rotação não se perde as medidas do ângulo entre retas ou comprimento. Já na mudança de escala, altera as medidas de comprimento, não preservando as estruturas euclidianas. Uma hierarquia formada por 4 grupos definida pelo conjunto de transformações geométricas. Euclidiano definido pelo movimento rígido, translação e rotação, similaridade ou euclidiano estendido, transformações de similaridade, movimentos rígidos e mudanças uniformes em escala. Transformações afim, mapeamento lineares e singulares de escala. Projetivo, transformações projetivas permite que o ponto de objetos no espaço tridimensional seja projetado no plano de imagens. Transformações afim constituem classes importantes de transformações geométricas expressas como os mapas representados de A a G, ou equivalentes na forma matricial, com coordenadas homogêneas. Afim generaliza as transformações. Ela preserva o paralelismo entre retas e planos, preservando a razão entre volumes de dois sólidos. Características do grupo euclidiano similares, afim e projetivo. Mudança de escala. Fatores Sx, Sy e Sz ao longo dos eixos x, y, z é definida como onde x', y' e z' são coordenadas do novo ponto. Na matricial, a mudança de escala é representada translação, usa-se deslocamento, exemplo, P para nova posição P' usando um deslocamento Tx, Ty e Tz expressa como forma matricial.
Rotação. A forma mais fácil de realizar uma rotação tridimensional é aplicar a rotação em torno de cada eixo de coordenadas. Os ângulos são medidos no sentido horário se visto pelo ponto de vista positivo do eixo. A rotação de um ponto em torno do eixo x por um ângulo alfa é realizado pela matriz de transformação. A rotação em torno do eixo y por um ângulo beta é realizado pela matriz da transformação. De forma análoga, a rotação em torno do ponto do eixo de coordenadas z por um ângulo gama é realizado pela matriz da transformação. Cisalhamento. Altera as coordenadas de um ponto de acordo com a função de direção causada de deformação nos objetos presentes na imagem. Cada ponto transformado mantém uma linha paralela. O cisalhamento altera os pontos de direção paralela, fazendo com que seja possível mover em duas direções de eixo, mantendo uma delas. Funções de base radiais. As funções de base radiais são métodos para a aproximação de dados multidimensionais, particularmente úteis quando os dados não sugerem uma estrutura regular. Transformações projetivas. As transformações projetivas ou homografias permitem que cada ponto de objeto que forma a cena no espaço tridimensional possa ser projetado no plano de imagem. Projeção ortográfica. A projeção ortográfica é uma transformação que realiza o mapeamento de pontos tridimensionais sobre o plano da imagem, tal que os pontos são projetados ao longo da linha paralela à imagem. Esse tipo de projeção é bastante utilizado em desenhos de engenharia e arquitetura para representar a visualização de objetos por meio de um conjunto de vistas bidimensionais que mantém as proporções relativas do objeto. Desta maneira, a forma dos objetos pode ser reconstruída a partir dessas projeções. Projeção perspectiva. A projeção perspectiva, assim como a projeção ortográfica, realiza a transformação de pontos tridimensionais para o plano da imagem. Entretanto, o tamanho dos objetos é reduzido com o aumento da distância do centro da projeção. Interpolação pelo vizinho mais próximo. Na interpolação pelo vizinho mais próximo do valor da intensidade a ser atribuído pelo pixel x' ou y' terá o mesmo valor do pixel que estiver mais próximo da posição ocupada pelo pixel x, y da imagem original. Embora seja simples de implementar, tem uma desvantagem, que seria a distorção de detalhes finos ou formas serrilhadas em bordas retas de imagem. Interpolação bilinear. Ela utiliza a média ponderada de distância dos 4 pixels vizinhos mais próximos para ajustar a intensidade de cada pixel da imagem transformada. A interpolação bilinear reduz os problemas causados pela interpolação pelos vizinhos mais próximos, porém causa um efeito de borrar por sua natureza de suavização. Interpolação bicúbica. Ela utiliza uma vizinhança de 4x4 pontos ao redor do ponto para calcular o valor da intensidade. Uma função comum para definir a intensidade do pixel é B-splice cúbica, como abaixo. Não sofre os problemas das bordas serrilhadas, causada pela interpolação pelos vizinhos mais próximos, e também não causa o borramento, que ocorre na interpolação bilinear. A interpolação bicúbica é bastante utilizada para ampliar áreas de imagem com um ponto arbitrário. Ela preserva detalhes finos da imagem. Interpolação por polinômios de Lagrange. Outro método que utiliza uma vizinhança de 4x4 pontos para calcular o valor da intensidade do pixel é a interpolação por polinômios de Lagrange, definida como a qualidade dela é similar à interpolação bicúbica, porém com menor tempo computacional. No exemplo a seguir, mostra a utilização de cada método de interpolação, onde a partir da imagem original ela é ampliada 2 vezes.